Ora bem, eu comecei por... liguei-me à música... Isto já está a gravar? Ok. Então eu comecei por sair do liceu, mais ou menos em 76, um bocado chateado com o sistema de ensino. Portanto, isto são os anos logo a seguir ao 25 de Abril e, epá, as coisas não estavam fáceis na altura. Havia uma certa confusão nas escolas e eu não me conseguia adaptar muito bem ao sistema de ensino, então fui trabalhar para o teatro, para um grupo de teatro, que na altura, portanto, era o teatro do nosso tempo, que era em frente ao Liceu Camões, na Praça José Fontana. Era um sítio muito conhecido porque na altura passavam lá filmes de música, nomeadamente o Crime of the Century do Supertramp. Como tal, passou a ser um sítio onde parava uma fauna um bocado ligada à música, portanto, pessoas que se interessavam por música e por fenómenos culturais relacionados com a música. Puta de amor. E então havia um grupo de teatro que funcionava nessas instalações e eu fui, embora apaixonei-me logo pela cabine de som. Portanto, na altura era muito novo, tinha 17 anos e apaixonei-me pela cabine de som, mas eram precisos atores, então puseram-me em cima do palco. Eu não passava de um ganda canastrão, que não tinha jeito nenhum para estar em cima do palco e estava sempre a fugir para a cabine, de maneira que andei ali 2 ou 3 anos um bocado entre a cabine e o palco e depois definitivamente, portanto, fiquei na cabine de som, onde fiz alguns espetáculos, onde fazia a sonoplastia e também a iluminação. Depois cheguei à conclusão que no teatro não haveria grande futuro, onde as minhas atividades seriam sempre um bocadinho limitadas pela própria atividade em si, não é? E decidi que na música, que era uma coisa que me fascinava bastante na altura e continua a fascinar, como é óbvio, decidi que seria mais interessante começar a trabalhar com música e arranjei trabalho junto de um grupo que na altura se chamava Sarabanda, que era composto pelo Armando Gama e pela Cris Kopke, acho que era isso, que tinham uma aparelhagem para fazer uns espetáculos e precisavam de alguém que cuidasse da aparelhagem. E pronto, eu fui tratar da aparelhagem deles, fiz uns espetáculos e aquilo também não me satisfazia muito, era uma coisa pequenita e eu continuava, portanto, já na altura a estar bastante atento à cena musical, nomeadamente ao rock, com o qual já tinha algumas ligações. Tinha essencialmente pessoas que paravam ali à volta do TNT, nomeadamente o Zé Lionel, que era o vocalista dos Chutes e Pontapés, foi o primeiro vocalista dos Chutes e Pontapés, e portanto havia alguma atividade nessa altura, havia uns concertos. Eu penso que o Rock Rendezvous ainda não estava, nessa altura ainda não estava a funcionar como Rock Rendezvous, ainda era o cinema Universal, se não me engano, onde ainda cheguei a ver alguns filmes. Lembro-me que vi lá, por exemplo, o Salou aos 120 dias de Sodoma. E... Os filmes todos do Arrabal, nunca tinha visto. o filme do Arrabal também, chamava Um Dia de Cão, não era? Não, já não me lembro. Já não me lembro, mas por Não era Um Dia de Cão, era qualquer coisa. Vida de Cão, não sei, não me lembro. Posso gostar? Depois, como a história lá do Sarabanda, aquilo era uma aparelhagem pequena, já não me satisfazia, eu continuei à procura, então arranjei emprego numa das empresas de som de concertos, digamos, na altura do boom do rock português, na altura do Salada de Frutas, dos Rui Veloso e companhia, e então comecei a acompanhar esses grupos e também, nomeadamente, entre eles também, aliás, os Heróis de Mar. Fiz alguns concertos, na altura ocupava o lugar de técnico de monitores. Na turnê a seguir ao Amor, eu fiz essa turnê quase toda, portanto a turnê portuguesa dos Heróis de Mar. Foi curioso porque era uma banda... Bem, merda de amor. Foi curioso porque era uma banda que na altura usava algumas técnicas que hoje são utilizadas pelas boys band, nomeadamente ter um visual cuidado e ter...
portanto, fazer uma preparação na apresentação, não era propriamente umas outras bandas que iam de t-shirt e jeans para cima do palco, de maneira que isso atraía um bocado o público feminino, não é? E então os concertos eram sempre uns acontecimentos interessantes. Nós achávamos piada ver as miúdas todas ali e não só, quer dizer, também havia fãs masculinos, mas essencialmente era muito interessante ver as miúdas histéricas, era um fenómeno novo, que nós não conhecíamos. Eu lembro-me de um concerto que só foi dos primeiros a seguir ao Amor sair, portanto, que foi em Setúbal, na Praça do Bocage, e foi um concerto onde eu passei o concerto literalmente a tirar miúdas de cima do palco, porque eram tantas, era uma enxurrada tal que era o que havia mais urgência em fazer, era atirar as pessoas de cima do palco. Para te perguntar uma coisa, quando Sim. falaste do TNT, Sim. como grupo de teatro independente e tal, onde se começou a juntar gente da música, digamos, isso achas que era um caso específico ou a gente pode dizer que nessa época o teatro independente e a música estavam, digamos, mais ligados do que hoje? Não, penso que não. Penso que não havia grande ligação entre as cenas musicais, nomeadamente pop-rock, e eu penso que havia alguma integração na cena da música popular. Não me lembro concretamente, mas penso que havia casos. O Zé Mário Branco fez música para a Comuna, nomeadamente Fausto também, e havia outros casos. Mas relativamente ao rock não havia até uma certa dissociação, digamos. Não me lembro, só mais tarde é que eu me lembro de coisas que aconteceram de colaboração entre grupos de teatro e grupos de rock e não me lembro de muita coisa, de facto. Na altura o teatro independente era uma atividade que, portanto, existia, não era subsidiada, portanto, o governo, ou digamos, o Estado pagava e os grupos existiam com base nisso, não é? Não havia a produção independente limitava-se ao teatro mais comercial, teatro de revista e algum teatro comercial. Lembro que o Vasco Morgado, que era um empresário muito proeminente na altura, portanto, tinha alguma iniciativa privada no campo do teatro. Havia a Lara Alves e havia mais uns 2 ou 3 atores que eram conhecidos e que levavam as pessoas à sala. Os grupos independentes, havia alguns que funcionavam. Eu penso que a Comuna talvez fosse o grupo de teatro que tinha mais ligações com a música, onde havia alguma preocupação. Eu penso que também houve concertos na Comuna, havia grupos que de alguma maneira tinham uma ligação, apesar de não ser assim tão grande como isso, ou de não ser tão regular como seria desejável. Eu penso que houve algumas coisas mais esporádicas que aconteceram. Na altura, portanto, o grupo onde eu trabalhava dedicava-se essencialmente a fazer teatro para crianças e, portanto, não havia grande ligação, utilizava-se música gravada basicamente por questões económicas também. O TNT acabou por ter alguma ligação com a música mais um bocado por ter preenchido um enorme vazio que havia na divulgação de produtos culturais ligados à música, nomeadamente cinema, não é? Ficava ali ao pé da Cenófila? Ficava ali ao pé da Cenófila, que era uma sala de ensaios bastante conhecida. Havia o Liceu Camões, onde havia algumas pessoas que estudavam no liceu e que depois acabavam por passar por ali, estar ali. Era um sítio agradável, tinha sempre música a tocar, muitas vezes posta por mim ou por colegas, quase sempre por colegas meus, que punhamos música no ar para as pessoas estarem a ouvir enquanto tomavam um café ou bebiam uma cerveja. Também era um local onde havia alguma atividade de compra de estupefacientes. Também era conhecido por causa disso. Cada vez que havia um concerto em Cascais, portanto, no fim da tarde, era certinho que havia um movimento fora do normal no jardim em frente ao Liceu Camões. Portanto, também são coisas que andam um bocado juntas, a música e o consumo de estupefacientes, alguns deles
inofensivos, outros depois começaram a entrar aqueles menos inofensivos e houve de facto ali complicações, mas nada de especial também. Na altura pronto, ia falar no voltar aos chutes, mas acho que não vale a Se pena. quiseres, volta. Já falámos com o Lionel, por acaso. O Zé Lionel acabou por ser um bocado o Zé Lionel que me levou para alguns concertos na altura, portanto já era técnico de som e então eu lembro-me, por exemplo, de ir para a António Arroio tentar fazer o som aos chutes e pontapés, coisa que era uma missão impossível, porque basicamente não havia som, ou havia umas guitarras e a bateria por si só já tocava suficientemente alta, as guitarras tinham os seus amplificadores e depois havia uns aparelhos e uns fios que supostamente eram para amplificar a voz do cantor, mas coisa que praticamente era, portanto, a amplificação era inexistente, portanto os pobres dos cantores passavam sempre um mau bocado nos concertos. Fui a vários, onde, portanto, na altura havia, portanto, uma série de grupos que estavam nesses concertos, que tocavam nesses concertos, os Chutes, os Corpos Diplomáticos, Faíscas, Minas e Armadilhas, depois começaram a aparecer mais tarde os Croissants, os Urbe, depois uma série delas. Entretanto, depois abriu o Rock Rendezvous e acabou por ser o Rock Rendezvous o polo centralizador desses concertos todos e dessa atividade. Mas até abrir o Rock Rendezvous era um bocado António Arroio e alguns liceus que faziam. Na altura havia uns convívios nos liceus, em todos os liceus, que eram umas festas onde se passava música e onde se tirava a luz, não é? Ficava tudo mais ou menos às escuras. E então depois havia lá umas luzes, para fingir que havia umas luzes, mas pronto. E essas festas chamavam-se convívios, não é? Depois, mais tarde, esses convívios começaram a ter concertos de bandas e de grupos que mais ou menos estavam ligados aos liceus ou não. Mas António Arroio destacava-se, porque era uma escola de artes, digamos, portanto, sei que provavelmente deveria haver uma abertura da direção para não haver problemas nos concertos, não é? Porque aquilo acabavam sempre por ser umas manifestações que chocavam um bocado algumas pessoas, não é? Como é natural. Este país ainda estava tudo por fazer e havia muita coisa que as pessoas não estavam habituadas. Nomeadamente a manifestações onde aparecia uma data de pessoal com ar esquisito e onde eram, digamos, consumidas algumas substâncias que, por acaso, na altura não eram conhecidas e ainda bem, porque, portanto, também, como não eram conhecidas, ninguém sabia o que é que se estava a passar, o que mantinha as coisas calmas, não é? A primeira grande manifestação de droga, eu lembro perfeitamente de droga, não é? O primeiro acontecimento social que foi associado à droga foi o concerto dos Genesis em Cascais, que foi em 1975, e como, entretanto, tinha começado o movimento da descomunização e uma grande parte, aliás, a maior parte, ou quase totalidade da cannabis que era consumida em Portugal veio de Angola diretamente ou de Moçambique, e houve uma fase que havia muita abundância e então de repente o país todo ficou chocado porque havia um pavilhão inteiro a fumar charros. Hoje em dia é uma coisa normalíssima, ninguém ficaria chocado, não seria certamente notícia de primeira página de nenhum jornal, mas eu lembro que na altura foi notícia de primeira página de quase todos os jornais. E, portanto, esta história dos concertos estava a dar tudo os primeiros passos, não é? Ainda não tinha havido o chamado boom do rock português, que Isso acontece a partir de 81. Foi mais ou menos 81, portanto, com o Rui Veloso, com o hard rock, não sei se foi o verão de 81 que foi editado. Foi, não é? Pois. Sim. Eu lembro que cheguei de férias e tinha lá o disco em casa que o meu irmão tinha comprado. E depois comecei a ouvir rádio e aquilo estava a tocar em todo lado. Bom, mas até então não havia, digamos, de uma organização, não havia ninguém que tivesse olhado ainda para este fenómeno dos concertos e
e tivesse começado a pensar que isto seria uma belíssima maneira de ganhar dinheiro. Portanto, isso só aconteceu a partir de 81 com o boom do rock português. Até lá as coisas eram feitas por carolice, não havia dinheiro envolvido, quer dizer, cobrava-se uns bilhetes, mas aquilo era tudo assim um bocado imberbe ainda, não havia uma organização por trás, portanto o pessoal levava uma data de convidados, os preços eram simbólicos, era tudo nessa base. E também não havia grande acompanhamento por parte da imprensa. Portanto. Eu penso que não havia nenhuma publicação específica. Não sei se havia o Musicalíssimo já na altura, penso que sim, mas um bocado como tudo nessa altura estava tudo um bocado em ebulição. Foram tempos onde as coisas eram, digamos, pouco estáveis, não é? Quer dizer, um jornal era normal que passasse por vários diretores e por várias redações em muito pouco tempo, não é? E como nos jornais e não só, em tudo, um bocado em tudo. A televisão era a RTP, que não sabia bem que andava tudo lá dentro, não se percebia bem o que é que se passava. Havia muitos jogos de bastidores e eu penso que nessa altura todo o fenómeno musical foi um bocado esquecido, as pessoas andavam com outras preocupações na cabeça. Havia os Tantra, que eram, digamos, o único grupo de rock organizado dentro daquilo que era possível organizar na altura, não é? Quer dizer, e os Tantra fizeram vários concertos, tinham comprado uma aparelhagem, não é? Um sistema de som, digamos, que depois deu origem a uma empresa de som, que depois essa empresa separou-se, deu origem a duas empresas e já na altura do boom do rock português, em que de facto a indústria começou a organizar minimamente, em que começou a haver pessoas que viram uma oportunidade de negócio nesta história dos concertos e começou-se a organizar, entretanto as editoras também. Penso que também nessa altura havia os UHF, que era um fenómeno. Portanto, foi a primeira banda de Almada que, digamos, conseguiu chegar ao... Não sei se na altura havia tops de vendas, acho que sim, que já havia, mas que conseguiu ter bastante airplay, digamos, nas rádios. Os UHF aparecem também por volta do final dos anos 70, 79, 80, não é? Portanto, foi um bocadinho antes do Rui Veloso. E também foi... Os UHF nunca estiveram muito incluídos nestes grupos onde estava o corpo diplomático e os chutes também... Os chutes já estavam um bocadinho, embora fossem... Os chutes eram de Lisboa, embora o time viesse de Almada. A base deles era em Lisboa, eles ensaiavam em Lisboa. E a conotação deles sempre foi Lisboa. E os UHF sempre foi Almada e sempre foram vistos como um grupo de Almada. É curioso isso, embora, quer dizer, na altura não tivesse assim muita importância, não é? Mas já de facto há uma cena específica de música em Almada, muito ligada a Lisboa, mas pronto, é diferente porque, por exemplo, não se pode falar de uma cena da Amadora ou de Odivelas, mas de Almada há uma série de grupos de Almada e pronto, quase que digamos que podem fazer um lote à parte. Portanto, digamos que era um subúrbio de Lisboa com algumas características próprias. Portanto, e havia esses concertos, portanto, Tony Arroio, havia umas coisas em Belas Artes também, onde começaram a aparecer bandas a seguir, portanto, de pessoal mais novo do que essa geração dos Corpo Diplomático e dos Faíscas e dos Chutes, portanto, pessoal um bocadinho mais novo, eram os Coraçante, os Urbe, e havia outro grupo que eu não me lembro agora o nome, que também na altura, digamos, faziam um trio, bandas que fizeram alguns concertos em liceus, eu lembro-me de Dona Leonor, e também em Belas Artes, na escola de Belas Artes, portanto, de arquitetura. Havia lá umas catacumbas, um depósito de água, era uma coisa estranhíssima, acho que chegou a haver lá concertos, apesar da acústica não ser nada recomendável. Era a cisterna. E a cisterna, exatamente. E houve alguns concertos que eram incluídos numa animação do Chiado, que eu não me lembro bem o nome, mas acho que se chamava mesmo Animação do Chiado ou qualquer coisa assim do género.
E aquele circuito dos alunos da Polo, acompanhaste também? Não. Os alunos da Polo, eu sei que fizeram, em determinada altura, fizeram alguns concertos lá, mas eu nunca cheguei a ir lá ver nada. Nem tenho memória de bandas que chegaram a ir lá. Eu sei que quase todas essas bandas provavelmente terão ido lá na altura do... Sei que a nova geração, os Croissant, porque eu acompanhei os Croissant depois, durante a existência deles acompanhei-os. Tinha alguns amigos, ainda hoje são alguns dos meus amigos, portanto, de sempre. Mas eles acho que nunca tocaram nos alunos da Polo, que eu me lembro. Não, é mais tarde. E o Corpo Diplomático, o que é que achaste? O Corpo Diplomático faz aquele álbum, não sei, para aí uns 6 meses ou menos do Riveloso, mas aquilo, basicamente a ideia que dá é que não teve atenção nenhuma, quer dizer, não há notícias sobre o disco, não sobre o Corpo Diplomático. Eu nem sei o que é feito desse disco. Eu sei que o ouvi na altura e não tenho memória, não me lembro, sei que era tudo um bocado baseado numa espécie de punk rock. Querias ouvir aquilo hoje em dia? Hoje em dia, por acaso... A gente arranja-te um CD. Por acaso devia ser curioso, mas não tenho memória. As merdas das moscas não E tenho. como é que conheceste os Heróis do Mar? Foste ver aquele primeiro concerto no Rock Rendezvous? O primeiro concerto no Rock Rendezvous eu não fui ver, porque esse concerto foi em 81. 25 de novembro. Exatamente, eu lembro-me do 25 de novembro, que era uma data emblemática na altura, que tinha que ver com... Era uma data que tinha que ver com a Revolução, não é? Tinha que ver com uma tentativa de golpe de Estado que houve uns anos antes. E eu não fui ver esse concerto porque eu já na altura trabalhava em espetáculos e eu sei que estava a trabalhar e não pude ir ver os Heróis do Mar. Mas lembro-me certamente dos ecos que aqui se teve e de toda a polémica e toda a celeuma que na altura teve eco nos mídias por causa da postura e um bocado pela suposta estética na altura reacionária ou fascista, se quisermos, que os heróis do mar, digamos que, segundo algumas pessoas diziam, assumiam. É que depois mais tarde veio-se a saber que não, portanto, que eles não tinham intenção nenhuma disso, não é? Ou pelo menos eles negam essa intenção. Eu penso que não houve intenção nenhuma, mas também é inegável que isso ajudou um bocado à popularidade, não é? Portanto, a própria celeuma e polémica, portanto, na altura eles exaltavam alguns valores que estavam ainda muito vivos nas pessoas, que tinham que ver com o período de fascismo que Portugal tinha vivido, e vi muitas pessoas marcadas por isso, e vi algumas palavras e alguns símbolos e alguma estética, portanto, também musical, penso eu, também um bocadinho. Eu acho que se nota um bocadinho isso, apesar de não ser uma estética fascista, portanto musical mesmo. Estou a falar no aspecto musical. Não ser nada disso, mas nota-se que no disco há uma certa, digamos, para ser mais correto, será uma certa militarização, não é? Nota-se nomeadamente nos ritmos que há algumas marcações que tinham uma conotação um bocado, marcial, se quisermos, marcial, e isso era logo colado, portanto, digamos, à suposta direita, não é? Ou a estéticas aí, mas acho que isso hoje em dia não faz sentido, quer dizer, na altura eu penso que a intenção deles não era de forma alguma apoiar qualquer movimento ou qualquer tipo de ideologia, mas eu penso que eles tiraram um bocadinho partido do facto de ser polémico, não é? E isso ajudou à popularidade. Eu acho que fizeram bem. Pronto,
se eles se não estavam chocados com isso, se aquilo de alguma forma tinha que ver com eles, tudo bem, era uma questão deles. Epá, acho que fizeram muito bem, porque de facto aquilo era bem feito, era bastante bem feito. Musicalmente já se notava que havia ali pessoas com bastante gênio e com bastante queda para a música, digamos. Havia alguns dos personagens que mais tarde viriam a ter um papel bastante interventivo na música, no desenvolvimento da música e da história da música moderna em Portugal. Portanto, as coisas... O primeiro disco dos Heróis do Mar é um disco muito bem feito. É um disco quase genial para a altura, não é? É um disco muito, muito marcante, provocatório e muito inspirado também, portanto, musicalmente. E, portanto, como tal, foi um disco que não deixou ninguém indiferente, não é? Portanto, e depois o disco a seguir também é um bocado... Eles aproveitaram para, digamos, não é uma lavagem de imagem, mas é, digamos, um ponto de ordem à mesa para dizer não, mas o que nós queremos fazer é música e está aqui aquilo que nós... Estás a falar de qual? Do Amor, não é? Do single, sim. E aí começas a acompanhá-los em digressão. Aí começa a acompanhá-los. Então, portanto, íamos no Amor, não é? Amor, exatamente. Portanto, como eu disse, o Amor... uma mosca. Como eu disse, o Amor foi... Nota-se que há uma tentativa dos Heróis do Mar digamos, de calar algumas vozes que os notavam como uma banda ligada a uma certa ideologia, não é? Portanto, e então fizeram um single completamente pop, do mais pop que existe, influenciado pelos grupos que na altura estavam a ter sucesso em Inglaterra, nomeadamente os Human League, que é a influência mais direta que se nota no Amor. Também é uma canção muito bem conseguida e é um single muito importante porque definitivamente instala os Heróis do Mar como uma banda do momento e como o grande sucesso do pop rock português na altura. Eu acompanhei depois a turnê, trabalhava na empresa que fornecia o som e a iluminação dos espetáculos deles e, portanto, como havia de facto esse caso curioso, que era a primeira vez que eu estava a ver em Portugal, que era haver muito público feminino nos espetáculos dos Heróis do Mar. De facto, a imagem deles era muito importante, portanto era um fator muito importante do marketing do grupo, não é? Utilizando termos que hoje em dia são vulgares, na altura não se falava em marketing, nem se falava em imagem, né? Mas eles de facto utilizaram técnicas que hoje são utilizadas pelas boys band. Na altura não havia boys bands em Portugal, havia girls band, havia as Doce e havia uma coisa parecida com as Doce, que era um sucedâneo, que já nem me lembro bem como é que se chamava. Eram os Cocktail, exatamente, os Cocktail. E... Portanto, esse facto era um facto novo na altura, ou seja, haver uma grande quantidade de público feminino, não é? E isso tornava as turnés interessantes para quem andava lá, principalmente porque, pronto, as equipas técnicas e as pessoas que acompanhavam os grupos normalmente éramos todos rapazes na força da idade, e então toda a gente, digamos que havia uma série de pessoas que estavam muito interessadas em fazer as turnés dos Heróis do Mar também por essa razão. Apesar de que eles eram um bocadinho complicados de fazer em palco, digamos, era uma banda já com alguns requisitos técnicos eles ainda usavam nessa turnê alguns dos estandartes que levaram ao Rock Rendezvous, e às vezes os estandartes
com a exaltação acabavam por sempre por derrubar alguns microfones ou alguns pratos da bateria e a coisa às vezes ficava complicada e havia sempre muito público, muita gente a querer subir para cima do palco. Eram uns espetáculos sempre muito quentes e emotivos e era interessante. E foi, digamos, a primeira vez que eu tive contacto com um tipo de espetáculo bastante efusivo ou quente, se quisermos, porque as bandas com quem eu trabalhava na altura, o Rui Veloso, ou Saladas de Fruta, os UHF, eram bandas em que o público tinha uma atitude mais passiva, digamos. Com os Heróis de Mar as coisas eram mais abertas, portanto havia mais mulheres, havia mais calor, dançava-se mais, era interessante nesse aspecto, foi um grupo que marcou alguma diferença na altura também. E depois eu acompanhei essa primeira turnê, depois eles mudaram de empresa e continuaram a fazer espetáculos. Entretanto eles começaram a ter alguma internacionalização, fizeram uma primeira parte dos Roxy Music em Paris e onde certamente o Pedro Aires terá chegado à conclusão de que iria ser muito difícil com uma banda como os Heróis do Mar conseguir vingar na cena internacional e então tomou com certeza a decisão de formar os Madre Deus de forma a poder, com um tipo de música diferente, que marcasse, digamos, que não fosse nada, não fosse um sucedâneo, digamos, da cultura anglo-saxónica, seria certamente a fórmula para conseguir internacionalizar e isso mais tarde veio-se a provar que estava correto, não é? Mas antes dos Madre Deus, há aquela fase da Fundação Atlântica também. A Fundação Atlântica foi... Eu acompanhei um bocado... Queres que eu te recordo a Sim. cronologia? A Fundação Atlântica aparece para aí em 83 e sensivelmente ao mesmo tempo que há um disco a solo do Paulo Gonçalves. Do Paulo Gonçalves, e depois um disco a solo do que é Os Rapazes de Lisboa, um disco a solo do Pedro que tinha... E antes deles os dois já o Carlos Maria tinha feito um single que era o Princesa. Sim. Saiu na Vadeca, comprámos isso agora outro dia. Mas portanto, a partir do amor começam a acontecer coisas separadas, não é? Depois vem a Fundação Atlântica, quando o Pedro e vários deles se empenham, entretanto eles gravam o segundo disco de Variações gravam o Mãe e entretanto há o fenómeno do Ruticolum também, que eu lembro-me, na altura eu cheguei a trabalhar no concerto na Aula Magna, que foi um concerto muito interessante, na altura importante também. Eles gravaram também a Sétima Legião, o primeiro single, com a Glória, o Glória exatamente chamava-se, e entretanto eu depois, da pessoa com quem eu mantive uma relação mais constante da Fundação, que esteve na formação da Fundação Atlântica, foi o Ricardo Camacho, embora eu tenha também gravado coisas com o Pedro Aires Magalhães, a primeira coisa a solo fui eu que gravei, o primeiro tema, aquilo basicamente eram singles, não havia álbuns, não é? Não se gravava álbuns, acho que não havia dinheiro suficiente para isso também, e se calhar não havia essa intenção, não é, digamos. Ficava-se pelos singles. Rapazes de Lisboa, lembro-me também disso, do Rui Cunha e do Paulo Gonçalves, não é? Principalmente, o Paulo Gonçalves como impulsionador e o Rui Cunha como o esteta por trás disso tudo, como já estava por trás dos Heróis do Mar. Um homem com uma dimensão de comunicador fantástica, do domínio dos mídia muito apurado, e é pena de facto que ele tivesse um timbre, ou que tenha, ainda tem, não é? Um timbre de voz que não se adequava muito à maior parte das canções que eram compostas para ele, não é? E isso era um foco de tensões dentro dos Heróis do Mar, porque havia, quando chegava à altura das vozes, curiosamente era um grupo onde não havia grandes vozes.
eu lembro-me que, digamos, a pessoa com uma voz mais agradável, curiosamente, era o Tosé Almeida. Era deles todos, era uma surpresa, não é? Porque, ainda por cima, o Tosé Almeida é um homem que tem uma deficiência física, não é uma deficiência grave, mas que na zona dos pulmões, e supostamente, e ele próprio é um bocadinho asmático, e não é uma pessoa que tenha uma voz muito alta, mas era que cantava melhor deles todos, o que era curioso, porque há temas onde ele canta, nos Heróis de Mar, e é de facto, ele se calhar podia ter tido uma carreira como cantor, apesar dele ser digamos, ter um perfil muito discreto, não é? É uma pessoa muito discreta, muito fazer as coisas calmamente e não se chegar à frente. Mas de facto a voz era sempre havia sempre ali uma tensão quando chegava à altura das vozes e de cantar, não é? Porque o timbre do Rui Cunha não era um timbre fácil de trabalhar. Há algumas músicas que se adaptam melhor e que nitidamente funcionam com a voz dele, mas havia outras onde havia uma grande dificuldade em... Quer dizer, também havia um fenómeno na altura que tinha que ver com isto tudo, é que havia pouca autoestima nas pessoas que faziam música em Portugal nessa altura e que gravavam discos. As pessoas não acreditavam, era sempre o trabalho que era feito era sempre posto muito em causa, não é? Nós, portanto, na altura já tínhamos cá a música de todo o mundo, era divulgada nas rádios e havia sempre uma comparação e nós tínhamos sempre uma tendência para o que vem lá de fora é melhor e a nossa autoestima não ajudava. As moscas também não ajudam, mas o nível de autoestima na altura não ajudava a que nós tivéssemos alguma confiança e alguma segurança para dar determinados passos. Vacilávamos um bocadinho e em questões, nomeadamente com as vozes, e eu penso que o Rui Cunha também terá sido um bocado... não queria dizer vítima, porque acho que não vale a pena vitimizá-lo, acho que não é isso, mas se houvesse mais descontração na altura relativamente a isso, da parte de toda a gente envolvida, não é só do grupo, era da parte de toda a gente envolvida, desde os técnicos de som até aos editores, passando pelos próprios músicos e produtores, que não havia, digamos, uma segurança, uma firmeza em dar certos passos e dizer não, vamos lá, a voz é assim, assumir que é assim e acabou-se e vamos para a frente. Questionava-se sempre muito tudo, não é? Quer dizer, quando chegava à altura de gravar ou de fazer as coisas, havia sempre uma insegurança constante, não é? E essa insegurança não ajudava nada, não é? Se o Rui Cunha já tinha uma voz com um timbre difícil, é evidente que a insegurança, mais a incerteza e a falta de um caminho seguro relativamente às vozes, de facto não ajudou muito na altura nas gravações que se vieram, principalmente a seguir ao Amor, o Mãe, o Pátria e o Macau. Macau também. Macau também. E Macau, portanto. Eu gravei isso e sou co-produtor, não é? Na altura era normal, digamos que não havia muita experiência, não havia muitos produtores com experiência. Havia poucos e alguns não estavam disponíveis e pronto, e havia um lugar para preencher, então era normal, convidava-se o técnico de som para dar um contributo também, digamos, na produção, que ninguém sabia bem o que era uma coisa que era um bocado mistificada e eu penso que ainda é hoje em dia. Mistifica-se, é uma figura um bocado que toda a gente põe num lugar assim, como se fosse uma espécie de semideus que permite que tudo corra bem,
Epá, quando, para mim não é um normal, é um lugar normal que uma pessoa que tem que tomar decisões, portanto, a importância passa por aí, não é? Quando há dúvidas de tomar decisões ou propor caminhos estéticos ou uma série de coisas, mas cá em Portugal sempre se deu muita importância a isso dos produtores. Mas cá para mim acho que sempre foi um lugar normal, não é? Quer dizer, acho que as bandas são entidades criativas e com capacidade mais do que suficiente para se autoproduzirem ou para fazerem um disco sozinhos, só com a ajuda de alguém que tenha experiência e que saiba como é que se grava. Mas na altura havia um bocado isso, eu fiz isso com uma série de gente, uma série de bandas, e eu fui convidado para coproduzir o Macau. O Macau é um disco que tem algumas marcas muito fortes. Não acredito nisto. Esqueci-me de desligar o telemóvel. Ok, o Macau é um álbum que tem algumas marcas muito fortes, não é? Digamos. Eu penso que na altura, após o terceiro álbum dos Heróis, havia alguma tensão dentro do grupo, não é? Havia já algumas clivagens e houve uma viagem a Macau. Os Heróis tiveram um mês em Macau e quando chegaram dessa viagem entraram para estúdio praticamente uns dias depois. Ora, eles vinham completamente eufóricos e completamente deslumbrados com a estética e com a cultura chinesa e traziam todos os bilhetes, todas as embalagens, todos os ícones, traziam tudo, o que aliás se vê na capa do disco, não é? Eles andavam com aquilo nos bolsos, portanto, está na capa do disco, mas eles andavam com aquilo. Eu lembro-me quando eles, no primeiro dia, quando eles chegaram ao estúdio, caíram em cima de mim, Amandio, olha só para isto! Então tinham toda aquela parafernália de coisas e tinham toda aquela cultura que absorveram durante um mês de Macau na cabeça. Vinham todos, completamente malucos com a cultura chinesa e com o Oriente. E então entraram para o estúdio, poucos dias depois de chegarem de Macau, e eu penso que eles tinham algum material já não acredito nisto. Portanto, como eu estás a gravar? Como eu estava a dizer, eles vinham completamente eufóricos com a estética, portanto, da cultura chinesa, com isso tudo. E não sei se eles tinham algum material composto, mas eu lembro-me que é um disco que tem muito material composto em estúdio. Portanto, lembro-me logo o tema de abertura que se chama Macau, que é um tema que o Pedro Aires fez praticamente sozinho comigo, em que há muito pouca participação dos outros elementos do grupo. E é um tema que foi composto como base na altura num efeito de som de uma máquina que tinha acabado de chegar, portanto estamos na altura em que as máquinas digitais estavam a começar a chegar aos estúdios, portanto que as máquinas começavam a ter preços acessíveis, não é? Já havia algumas digitais, mas eram muito caras, então a Yamaha tinha lançado uma reverberação, que é um aparelho que faz uma simulação de espaços e de acústicas, e nós tínhamos recebido essa reverberação há dias, e eu lembrei-me de pôr o tempo de reverberação da máquina no máximo e de passar um bombo de uma caixa de ritmos pela máquina, e aquilo fazia um efeito como se fosse uma explosão enorme que durava 10 segundos, e então o Pedro Aires gostou muito do efeito e então pôs esse bombo a tocar, a repetir-se quase uma vez por compasso, ou uma vez de 2 em 2 compassos, já não me lembro, e já não lembro qual era a subdivisão que utilizámos, e o Pedro fez uma parafernália de coisas por cima, desde meter um bocado da ópera Taking Tiger Mountain by Strategy em chinês, portanto lá pelo meio há pedaços,
E o Pedro fez aquilo praticamente, pronto, a música foi feita numa noite, não é? Que foi, depois saímos de lá de madrugada, estava o tema feito. Mas mesmo algumas canções compostas, eu penso que na altura pelo Pedro Paulo Gonçalves, pelo Paulo Gonçalves, ele também era Pedro Paulo, já não me lembro. Paulo Pedro Gonçalves, exatamente. Ele também compôs bastante e algumas das músicas eu lembro que tinham um cunho muito daquele cunho que eu já conhecia, que nós já conhecíamos dos Rapazes de Lisboa e que mais tarde veio a dar os LX90. Portanto, também nota-se bastante esse lado no disco Macau. E aparece uma coisa curiosa nesse disco, que é um tema que é o fado, que é digamos, a primeira captação que existe da tendência do Pedro Aires para ir buscar, portanto, a tal alma portuguesa, ou que se quisermos chamar assim, ou se quisermos outro nome qualquer, mas de começar a mexer com o fado e com as raízes de uma determinado tipo de música portuguesa, e que digamos que é quase um embrião do projeto Madre Deus, não é? Aliás, se inicia nesse ano. Se inicia nesse ano. Curiosamente, eu costumo dizer isto a alguns amigos quando calho em conversa nas noites longas das conversas. Os Madre Deus chamam-se Madre Deus por minha causa, e isso é um facto porque na altura eu lembro perfeitamente que quando o Pedro começou a desenvolver esse projeto com o Rodrigo Leão, eu era amigo dos dois e conhecia-os e trabalhávamos juntos. E um dia eu sabia que havia um projeto qualquer em embrião, e um dia encontrei o Pedro Aires ao pé da Avenida de Roma, e ele contou-me o projeto e disse-me que andava um bocado preocupado, que andava à procura de um local para ensaiar o projeto, mas tinha que ser um local especial, porque era um projeto que envolvia uma atitude diferente e digamos, não era um projeto tradicional pop rock, era um projeto sem bateria, com características um bocado especiais, e precisava de um sítio especial para ensaiar, não poderia ser uma sala de ensaios normal como se utilizava na altura. E eu ainda dos tempos da ligação, da minha ligação com o teatro, dos tempos do teatro, eu conhecia um sítio portanto, ao pé do convento da Madre Deus, que era uma igreja num convento que há ali ao pé também, que é uma igreja que tinha sido adaptada por um grupo de teatro para uma sala de espetáculos. E eu conhecia pessoas nesse grupo de teatro com quem tinha trabalhado, o Blanco Gil, nomeadamente, que era um encenador galego que tinha vindo em Portugal, que tinha feito uma peça no TNT. E eu lembrei-me, está um sítio que talvez funcione, deixa-me falar com eles. E depois eu combino. E assim foi, eu falei com o Blanco Gil, eu soube que, portanto, na altura eles já tinham acabado de estrear uma peça, e aquilo durante o dia não se passava nada, porque não havia ensaios durante aquele período. Eles faziam o espetáculo à noite, mas durante o dia aquilo que era, portanto, a sala de espetáculos desse grupo de teatro, que era uma igreja, portanto, toda em pedra, com uma acústica especial, tinha uma bancada depois onde as pessoas se sentavam para ver a peça de teatro, essa igreja ficava vaga durante o dia. E então proporcionou-se, eu falei com o Pedro, sim senhor, combinámos, e eles começaram, os Madre Deus, na altura não tinham nome, começaram a chamar-se, começaram a ensaiar lá e acabaram por gravar lá o disco. E o disco chamou-se Os Dias da Madre Deus, porque aquilo era na zona da Madre Deus e pronto. E, portanto, foi, digamos, que um acidente que eu provoquei. É uma história curiosa, não tem nada a ver, é só um fait divers. Mas na altura já se notava, portanto, digamos que o Pedro já estava com outras ideias na cabeça, que os Heróis do Mar estavam nesse álbum, a história toda da estética, eles estavam tão exaltados com aquilo que aquilo quase que parecia um exorcismo dos problemas e das clivagens que começava a haver dentro do grupo e que levaram portanto, à separação do grupo, não é? Ainda chegaram, acho que o Tosé saiu logo a seguir ao Macau, o Tosé Almeida, e depois ainda houve uma tentativa de levar um disco gravado a seguir, mas que eu já não segui, e é um disco meio obscuro, não é? Que não, digamos que
quase que é um disco póstumo, apesar de ainda ter sido com o nome dos Heróis do Mar. Não é? Fizeram o Max e o Africana nesse último ano. O Africana... O Valdemar Bastos e cantaram. Mas olha, e durante esse tu não acompanhaste os Heróis do Mar naquela viagem à Baía das Gatas, a Cabo Verde? Não. Não, porque entretanto eu estava com muita atividade na Valentim de Carvalho, eu tive várias propostas de vários artistas, já não me lembro de todas, com certeza, para acompanhar digressões e para ir, principalmente quando se tratava de ir ao estrangeiro, onde havia algum cuidado em tentar fazer um espetáculo cuidado e essas pessoas sabiam que eu fazia também espetáculos, fazia som ao vivo mas só que eu na altura estava muito ocupado a gravar discos, eram uns a seguir aos outros e praticamente recusei quase todos esses pedidos. Eu na altura também já não trabalhava muito com os Heróis do Mar ao vivo, portanto a seguir à turnê do Amor depois deixei de trabalhar com eles porque eles mudaram de empresa e entretanto eu fui para estúdio e eles começaram a trabalhar com o Tó Pinheiro em estúdio, fizeram os 2 álbuns, o Mãe e o Pátria, com o Tó Pinheiro e era ele que os acompanhava ao vivo. Não tem depois, não é o Pátria? Não, fazem uns maxis, mas provavelmente o Tó Pinheiro também, que é o Glória e o... O Pátria, estou a fazer confusão. O Rapto. O Rapto, exatamente. É isso. Pátria, porque é que eu fui buscar o Pátria? Já Não sei. É o Rapto e é o Mãe, pois. E a seguir é que é o Macau. Eu já não lembro qual é a ordem, se o Mãe é primeiro. O Mãe é primeiro. É o primeiro álbum, Amor, Mãe. É. E depois o single, aquele single que é onde vem o Cachopa, que é o Alegria. É. E depois o Rapto a seguir. E como é que a música portuguesa evoluiu durante esse período em que estiveste pelo estúdio e tal? Ora bem, como é que a música evoluiu? Eu evoluía e evoluindo, não é? Era uma altura que os discos vendiam bem, em que havia bastante investimento das editoras. Portanto, na altura havia uma coisa, a forma de fazer discos era completamente diferente do que era hoje em dia. Portanto, nessa altura, para se fazer um disco, tinha que se ir para um estúdio a sério, não é? Digamos, era um estúdio comercial, um estúdio com determinadas condições, portanto a gravação era feita analogicamente e obrigava, para se ter um nível de qualidade mínimo, era obrigatório ter equipamentos muito caros, portanto equipamentos que só havia meia dúzia de estúdios que possuíam em Portugal. E portanto isso condicionava de alguma forma a maneira, portanto, o desenvolvimento da música, porque se uma pessoa queria gravar um disco, se algum criador, algum grupo queria gravar um disco, obrigatoriamente tinha que gastar muito dinheiro em estúdio. Portanto, tinha que passar muitos dias em estúdio, eram métodos de trabalho que implicavam um grande investimento de tempo e um grande investimento de dinheiro. E de maneira que havia, digamos, uma triagem que as editoras faziam do que era gravado e o que não era gravado, e era muito difícil, portanto, a tudo o que não passasse na triagem que as editoras faziam, era muito difícil chegarem a ver a luz do dia. E houve alguém que pôs o dedo nessa ferida, porque isso era uma ferida, era uma lacuna que existia, porque a triagem não era necessariamente bem feita, nem em Portugal nem no resto do mundo. Aliás, isso está amplamente debatido, não é? Portanto, durante esse período. E cá em Portugal quem pôs o dedo na ferida foi o João Peste, com a criação da Ama Romanta, que fez um acordo com o Francisco Vasconcelos, que na altura era um dos administradores do grupo Valentim de Carvalho, e que lhe deu crédito sob a forma de horas de estúdio e facilidade na prensagem dos LPs, portanto na altura ainda era o vinil, deu-lhe crédito e o João Peste então fez a Ama Romanta aliás já tinha feito a Ama Romanta, mas começou
e gravou uma série de projetos que na altura não tinham viabilidade editorial e mostrou que de facto havia muita coisa que as pessoas não conheciam, que havia muita coisa de música que não estava a ser gravado, que não estava a ser registado e que esse trabalho era necessário ser feito, não é? E mais tarde isso acabou por ser ultrapassado pela tecnologia, não é? Porque a tecnologia veio a permitir que as pessoas gravassem e hoje em dia uma pessoa só tem mesmo é que gravar, quer dizer, é tão barato adquirir um sistema que permite uma gravação com qualidade que temos os projetos tipo Gomo e coisas dessas a aparecerem, não é assim, portanto é só mesmo uma questão de inspiração. Na altura não era bem uma questão de inspiração, não é? Porque era preciso fazer maquetes, era preciso que as maquetes caíssem bem nas editoras e que fossem aceites para um projeto se poder desenvolver e ver a luz do dia. Agora, na altura, pronto, havia grupos que já há alguns anos que andavam a tentar e que finalmente depois começaram a ver o seu trabalho a ter resultados, como o caso do GNR, os Rádio Macau também, havia toda essa geração que veio a seguir ao boom do rock português, como, sei lá, pá, já Femegas, tantos, quer dizer, isto é horrível porque depois posso me estar a esquecer de alguns importantes e depois, certamente de amigos meus, e é uma chatice não estar a dizer assim todos, mas ia-se desenvolvendo um bocado ao sabor daquilo que as editoras diziam ou faziam e que eles achavam que, segundo os seus critérios, que eram os projetos que deveriam, portanto, avançar. Na altura havia mais dinheiro envolvido do que há agora, portanto, na questão da gravação, portanto, os discos vendiam-se, não era? E depois começaram a surgir fenómenos de grandes vendas mesmo, não é? Com os Silence 4 e com o Pedro Brunhosa, não é? Portanto, a primeira pedra, houve uma altura que isto estagnou assim um bocadinho, estava assim um período um bocado morno e apareceu o Pedro Brunhosa e depois logo a seguir os Silence 4. O Carlos Maria Trindade no Poligrama. Exatamente, com o Carlos Maria Trindade. Aliás, quer dizer, os Heróis de Mar, como eu já disse há bocado, havia na sua formação pessoas que mais tarde viriam a ser fundamentais em toda a indústria, não é? Cá em Portugal. O Carlos Maria, não só como AR na Poligrama, mas também como produtor, fez algumas coisas importantes e que marcaram a década de 80 e 90, não é? O Carlos foi um produtor que ele começou a produzir coisas nos anos 80 ainda, não é? Eu não sei se o Variações era... Quem é que assumia a produção do Variações? Acho que não era ninguém. Julgo que é assinado por ele e pelo Pedro. Pelo Pedro Aires, pelo Carlos Maria e pelo Pedro, pois. Mas o Carlos Maria já nessa altura produz outra coisa qualquer que agora não... Rádio Macau. A Vida num Só Dia. Sim, isso aí, mas antes disso ainda. Em 83, enquanto eles estão na formação. Havia Street Kids, não é? Que não era produzido por ele. Olha, isso não me lembro. Street Kids e já não... O que é que ele produzia mais? Agora não me está a vir à cabeça. Então, chegámos aos anos 90 com o Pedro nos Madre Deus, o Carlos Maria na Poligrama e o Paulo Gonçalves e o Rui nos LX90. Nos LX90. Os LX90 acompanhaste também? Os LX90 eu não trabalhei diretamente, mas acompanhei. Era um projeto que foi muito bem feito. De facto, foi onde, curiosamente, a voz do Rui Cunha se enquadrava melhor. É um projeto com muitas influências do que se estava a fazer na altura na Britpop, ou aquilo que seria ainda não era conhecida como Britpop, mas era aquilo que viria a originar um bocado o Britpop. Portanto, aquilo já estamos a falar de anos 80 e qualquer coisa, não é? 86, para aí 87. Não, desculpa, 80 não, 90. Estávamos onde? Os LX90. Os LX90.
Exatamente, os LX90 gravaram um disco, um ou dois, eu já não me lembro, acho que gravaram dois, não foi? Não tenho a certeza. Ou pelo menos gravaram mesmo duas vezes. Não, eles gravaram 2 discos, mas com nomes diferentes. O segundo já é Kick Out the Jam. Pois é, exatamente. É exato. O primeiro, mesmo o LX90, portanto, o primeiro álbum eu não me lembro agora o nome. Eu lembro que era um álbum muito engraçado e que tinha uma característica interessante, porque era onde de facto a junção a voz, aliás, onde a voz do Rui Cunha se enquadrava bastante bem e onde aquilo funcionava tudo, portanto, muito bem, porque eram canções onde a voz, digamos, que fazia parte de um total, não eram tão preponderante como no tipo de material composto pelos Heróis do Mar. E então aquilo funcionava bem e era um bocado até, digamos, avançado para a altura, porque eu lembro que foi dos primeiros projetos em Portugal que começou a utilizar samples e toda, digamos, as novas tecnologias que as técnicas de sampling estavam a permitir na altura e que estavam, portanto, não só ligadas ao hip-hop, mas também ligadas a algum pop-rock que na altura começou a aparecer. E eles fizeram um disco que era muito bom, era um disco bastante avançado para a altura, relativamente ao que se fazia cá em Portugal, mas pronto, como algumas das coisas que são um bocado avançadas ou que de alguma forma antecipam aquilo que irá ser, digamos, os movimentos futuros, acabam por passar um bocado ao lado do grande público e dos sucessos, digamos, de vendas, não é? E então os LX90 ainda fizeram alguns espetáculos cá em Portugal e depois resolveram ir para Londres. Foram para Londres e ficaram por lá uns anos. Na altura, um dos bateristas, o baterista deles vinha da geração de que falámos há bocado, da geração muito perto dos corpos diplomáticos, mas a seguir, que era o baterista do Zurb, que eram dois gêmeos, que entretanto eu não sei o que é feito deles. Pois, também não. São irmãos do alpinista. É? É, daquele alpinista, João Garcia. Estes são irmãos. Pois. Um deles era guitarrista e outro era baterista. O baterista estava nos LX90, se não me engano. Não, Nini, foi para Londres. Eles na altura... Mas já agora, desculpa, o gajo estava nos LX90, mas é o último baterista dos Heróis do Mar também. É o Nini. Pois, exatamente. Quando o Tozé saiu, eu sei que eles tiveram vários bateristas, mas não me lembro bem de quais. Depois LX90, sei que aquilo em Londres também não correu lá muito bem. Eles, entretanto, foram vendendo os instrumentos para ir sobrevivendo e depois, quando já não tinham instrumentos para tocar, houve uns que vieram, outros ficaram por lá. Sei que o Paulo Gonçalves e o Rui Cunha ficaram lá mais tempo. O Paulo Gonçalves ainda fez umas coisas nos Trapos, que era a segunda atividade dele, para além de música, agora é a primeira, não é? E ele sempre fez, mesmo a marca Rapazes de Lisboa chegou a ser uma marca de roupa também, para além de ser um projeto musical. Aliás, acho que principalmente era uma marca de roupa e que também tinha alguma ligação com a música. Já não me lembro ou não soube mesmo qual teria sido a importância disso na vida do Paulo Gonçalves e o Rui Cunha, que sempre o acompanhou, calculo eu, nessas andanças. E eles acabaram por ficar por lá um bocado, depois vieram-se embora. O Rui Cunha, não sei o que é que anda a fazer, o Paulo Gonçalves acho que tem uma loja de roupa ali na Baixa. Eu encontrei um dia lá na loja dele, passei por acaso e encontrei. O Rui Cunha se calhar ainda vem a ter connosco, não sei. Engraçado. Pronto, e Macau que foi o disco onde eu... Foi a época em que eu trabalhei mais perto com os Heróis do Mar, foi nesse disco. Foi um disco... não foi muito fácil de fazer. Foi um disco complicado, porque já havia várias clivagens dentro do grupo, principalmente duas, a do Pedro
Pedro Aires e a facção do Paulo Gonçalves Rui Cunha. Não era nada de chocante, nada que eles andassem sempre amoados ou a discutir ou na coca. Não, eram simplesmente formas diferentes de estar na música que se iam acentuando com o tempo, não é? E que levavam a que não tivesse toda a gente a puxar para o mesmo sítio, não é? Portanto, as canções como o fado eram nitidamente as coisas que o Pedro Aires procurava e que de alguma maneira esbarrava um bocado com as dificuldades de concretizar, de concretização plena, um bocado provocado pelas características vocais do Rui Cunha, não é? Portanto, o Rui Cunha, como eu já disse, encaixava-se muito mais numa onda tipo LX90, não é? Com uma voz menos importante, com uma mensagem importante, uma estética importante, uma atitude importante e em que ele era mestre, não é? E que tem que ver não só onde a parte, digamos, dos dotes vocais não é fundamental, a atitude tem muito mais importância, aquilo que se diz, a estética envolvente. E o Pedro Aires estava já a trabalhar nitidamente para canções onde precisam mesmo ter uma voz que sirva de veículo para passar a mensagem, não é? Como é o caso dos Madre Deus, quer dizer, onde a voz de facto tem um papel destacado do resto dos elementos musicais envolventes. E foi uma boa aventura. Foi, eu penso que é um disco muito curioso, não é? É um disco... uma das coisas que era característica dos Heróis do Mar era uma certa irreverência e um certo inconformismo, uma forma de estar um bocado contra a apatia, contra os dados adquiridos, portanto, havia sempre uma grande dose de irreverência e de rebeldia na atitude deles e que se refletia também na música. E alguns álbuns deles nota-se muito isso, e eu penso que no Macau isso está ainda com o elemento catalisador que foi a viagem à China e a estética chinesa. Essa rebeldia e essa irreverência assumiu contornos completamente, em alguns casos, quase exagerados, não é? Há ali coisas que só mesmo um estado alterado, digamos, é que provoca algumas das coisas que estão naquele disco, e isso é interessante, porque eles vinham de 2 discos a tentar inventar uma fórmula pop que funcionasse e que desse seguimento ao amor, e eu penso que eles não tiveram, tinham algumas tentativas, mas é sempre complicado, nunca tinham chegado à fórmula de sucesso como foi o Amor, não é? Que é um single muito forte, que teve uma importância muito destacada na altura, e depois eles fizeram 2 tentativas com Paixão, com aquela Só Gosto de Ti. São tentativas de chegar a fórmulas de sucesso e de grande consumo que, embora tenham resultado, nunca chegaram, digamos, ao patamar onde chegou o Amor. E essas tentativas todas levaram a criar uma certa tensão dentro do grupo, que depois, com a ida à China, desplotou uma atitude que está ali naquele disco escarrapachada, quer dizer, aquela irreverência toda, aquilo tudo. É um disco curioso nesse aspecto. O fado nunca chegou a ser um grande hit, apesar de ser uma canção que roça muito as nossas raízes e que tem muito que ver. É uma fusão curiosa de pop com as culturas, com a música tradicional portuguesa, no fado, não é? Mas não só. Portanto, há ali umas coisas, uns Antónios variações ali à mistura e umas coisas. É curioso, mas é um tema que
mais uma vez não chegou ao patamar do amor, né? E pronto, e isso também de alguma forma começa a condicionar as pessoas e a atitude delas perante o grupo. É o que eu me lembro dessa história.